A sessão da última quinta-feira foi tranquila. Os vereadores debateram diversos assuntos, mas sem exaltações. Dr. Alexandre Dentista, do PSDC, falou sobre um projeto de lei da Comissão de Saúde que foi deliberado às comissões. A proposta trata de gratificações aos agentes do serviço funerário. Essa grande preocupação nossa desse projeto é que nós estivemos no cemitério da cidade, estávamos avaliando a situação precária do trabalho desses funcionários, pessoas colocando mãos nessa terra contaminada, e a grande preocupação nossa era a saúde desses trabalhadores. Eles também nos cobraram uma gratificação, porque eles tentam passar de 20% para 40% a insalubridade do seu salário para poder aumentar o salário desses profissionais, que inclusive eu já gostaria de agradecê-los, são pessoas importantíssimas, como são os lixeiros na nossa cidade, como várias pessoas, funcionários públicos, que realmente ajudam a cidade a crescer e andar. Porque imagine se não tivesse um funcionário desse porte na nossa cidade, o coveiro. Então o que acontece? Como não é possível esse repasse de 20% para aumentar de 20% para 40% a insalubridade desses funcionários, nós da Comissão de Saúde fizemos um projeto de lei para uma gratificação para esses funcionários do cemitério da cidade. E ele é um projeto de lei possível, não há nenhum vício de iniciativa, já que vai demandar recursos? Não, com certeza é um projeto que eu vou falar com a Comissão de Saúde, que nós precisamos discutir com o prefeito Almeida para que realmente ele sancione esse projeto, que com certeza deveria ser de iniciativa do prefeito da cidade, tá? Mas como eles estiveram na Câmara Municipal cobrando a gente, eu encampei essa briga, marcamos a visita, tivemos lá, eu dei a ideia de fazer esse projeto de lei, tá? E nós iremos falar com o projeto de lei, com o prefeito Almeida sobre esse projeto de lei. O petista professor Samuel Vasconcelos alertou os moradores da cidade para a campanha do agasalho, lançada semana passada pela Prefeitura. Hoje nós tivemos no Paço Municipal o lançamento da campanha do agasalho 2015. E é propício porque hoje o dia está um pouco frio, agradável, mais frio e agradável para nós que temos a possibilidade e a condição de estarmos agasalhados. E uma metrópole como a cidade de Guarulhos, apesar dos avanços promovidos nos últimos anos na questão social, nós ainda vivemos uma grande desigualdade social em nossa cidade. E o poder público sozinho, ele é incapaz de atender e suprir todas as necessidades dos cidadãos e cidadãs do nosso município, que muitas vezes vivem em privações. E é nesse aspecto que eu quero chamar a atenção da população, e nossa também, enquanto legisladores, para estarmos engajados nesta campanha do agasalho, promovida pelo Fundo Social de Solidariedade da cidade de Guarulhos. Tem depósito, caixas em vários lugares, onde poderão ser feitas as doações. E hoje, na prefeitura, no lançamento, estava lá vários empresários, várias igrejas, várias instituições, representantes do tiro de guerra, representantes também do Corpo de Bombeiro, porque começaremos uma campanha na cidade para recolhermos quase 300 mil peças para atendermos aquelas pessoas que precisam. Então, aproveito esse expediente para pedir ao senhor que está em casa, a senhora que está em casa, que doe, tire o velho para que entre o novo, faça uma reforma aí no seu armário e separe sapatos, roupas de frio e procure uma unidade do posto de arrecadação e esteja doando, porque quando nós doamos, é uma possibilidade de estarmos fazendo com que pessoas possam sofrer menos. Então o poder público não consegue, em forma alguma, atender satisfatoriamente as pessoas que mais precisam, se não houver a solidariedade de pessoas abençoadas, de pessoas de bons corações, que estejam doando para aqueles que mais precisam. Então, neste momento, eu quero pedir que a população guarulhense se engaje nesta campanha de solidariedade, que é para atender agora no frio aquelas pessoas que mais precisam. O vereador tucano, William Panek, chamou a atenção, mais uma vez, para a necessidade de implantar a coleta seletiva em Guarulhos. Um projeto de lei que prevê esta ação foi deliberado às comissões durante o grande expediente.
PANEC destacou alguns pontos da proposta. Eu queria chamar a atenção, o vereador Laércio, um grande também defensor da causa, sobre o projeto, que em si a finalidade é de implementar um processo que já existe, descrito na Lei Nacional de Resíduos Sólidos, como eu já tive a oportunidade de escrever aqui nessa tribuna. Mas eu queria chamar alguns pontos que eu acho que é inovador, que pode levar a uma grande discussão. O artigo 2º, ele prevê que na implantação desse processo de coleta seletiva, não só a empresa que é responsável pelo processo de coleta faça isso, mas também ela tenha a ajuda e tenha a cooperação de várias entidades que fazem esse trabalho, como cooperativas, associações e organizações não governamentais. Como eu já falei aqui, o problema é intenso, o problema é enorme e eu acho que o enfrentamento tem que ser de toda a sociedade. No parágrafo também, queria chamar a atenção do parágrafo 1º desse artigo, do 2º artigo, aonde eu acho, vereador americano, eu acho que é o grande passo desse projeto na questão de inclusão social do catador, aonde obriga não só a empresa coletora, como todos os atores da cadeia do lixo, de coleta seletiva, seja a associação, seja a empresa recicladora que compra esse material, em absorver 10% da mão de obra, obrigatoriamente, dessas pessoas que vivem em situação de rua ou catador. Eu acho que isso é um grande avanço. E mais ainda, chamar esse processo a Secretaria de Desenvolvimento Social. Por quê? Porque essas pessoas elas não têm autonomia, essas pessoas estão sendo criadas na rua por décadas e precisa ter uma atenção de profissionais para inserirem elas no mercado de trabalho e até no meio social. Na sessão de quinta passada, alguns parlamentares foram à tribuna manifestar apoio aos professores do Paraná, que receberam forte repressão policial durante uma manifestação. O professor Rômulo Ornelas, do PT, criticou a ação violenta da Polícia Militar. Outro evento, outro acontecimento, foi ontem no estado do Paraná, a maneira violenta e truculenta que a polícia daquele estado exerceu sobre os profissionais da educação, de maneira absurda, violenta e usando bem a prática dos governos do PSDB, usando a violência para retrucar as reivindicações dos trabalhadores, no qual os trabalhadores na área da educação. Aqui em São Paulo, lá no Paraná, os trabalhadores da educação estão em greve, mostrando que a educação nesses dois estados está indo por caos. A também petista, a professora Eneide, fez um discurso emocionado em defesa dos professores. O que aconteceu com os professores no Paraná é para nos deixar muito indignados, muito indignados. Poderia ter acontecido com qualquer trabalhador e a indignação seria a mesma. Mas com um grupo de professores, 200 feridos, cães, balas, parece que esse país vive realmente a véspera do Dia do Trabalho, um momento que todos nós precisamos estar alertas para que retrocessos nas lutas dos trabalhadores, na véspera do Dia do Trabalho, não possam mais se dar nesse país. Eu estava até poucos momentos bastante emocionada, porque inclusive conheço alguns professores do Paraná, por ter sido militante do movimento muitos anos da minha vida. E eu não sei o que dizer para eles, a não ser que nós repudiamos e apoiaremos sempre toda a luta dos professores desse país. E não admitiremos que se trate trabalhador como caso de polícia. Isso não pode permanecer fazendo parte da cultura e da história desse país.
O vereador tucano, Geraldo Celestino, posicionou-se contra a violência, mas disse que havia líderes partidários infiltrados no movimento dos professores. Os acontecimentos. Também eu repudio qualquer parte de qualquer violência de ambas as partes, vereadora, de ambas as partes. A partir do momento que existe um movimento democrático de massa, fui sindicalista, como a senhora foi sindicalista, tá? E quando as lideranças perdem o controle do movimento, dá no que dá naquilo no Paraná. Aqui em São Paulo, temos vários movimentos que não chegou ao que aconteceu no Paraná, tá? E nós estamos acompanhando os acontecimentos daquele estado, e uma parte dos manifestantes não eram professores nem funcionários públicos, eram militantes partidários do PSTU, do PSOL, antiga Convergência Socialista. Era um movimento radical, senhores, que foram lá, Paulo Sérgio, com pedras, madeiras para bater nos policiais, madeiras, litros de gasolina para incendiar. E quando ocuparam a Assembleia Legislativa, destruíram a metade da Assembleia Legislativa, patrimônio público que não são deles, não é do professor, não é do metalúrgico, é da população daquele estado, é órgão público. Foram lá e quebraram tudo. E a Polícia Militar fez o cordão no entorno da Assembleia Legislativa para proteger. E começou a vir pedra, tijolada, paulada. Qual a reação da Polícia Militar? Isso seria em qualquer governo, senhores. Líder do governo na Câmara, professor Samuel Vasconcelos, do PT, também se manifestou sobre o assunto e destacou o número de feridos no incidente. Nós não estamos falando de 20 pessoas feridas. Não estamos falando de 20 pessoas. Nós não estamos falando de 50 pessoas. Nós estamos falando o que a imprensa publicou, que normalmente o número é maior. Estamos falando de 200 feridos. E aí não dá para partidarizar essa discussão. Professor Eneide, militante histórica na defesa dos professores, emocionada nessa tribuna, fez a defesa sem sequer citar o PSDB, sem sequer citar o governador do estado do Paraná. E aí o vereador vem na tribuna, momento infeliz, vereador, desculpe, a sua defesa foi infeliz, porque se lá estavam baderneiros, agitadores, black blocs e outros, caberia à polícia identificar, mas não poderia jamais fazer o que fez, descer o cacete como se estivesse numa torcida em um campo de futebol. Não, isso é intolerável e não dá para partidarizar essa discussão. Nesta casa e nos espaços democráticos, nós temos que minimamente respeitar as lutas que são feitas. No grande expediente foram votados e aprovados 50 itens, entre requerimentos de informações e deliberações de projetos de lei. Na ordem do dia, 2 projetos foram aprovados à sanção do prefeito.